É uma alegria muito grande estarmos reunidos mais uma vez para lermos a palavra de Deus, para ouvirmos as Escrituras, para sermos edificados. É muito bom. Eu agradeço a sua presença, agradeço por permitir entrar na sua casa para juntos partilharmos a palavra de Deus. Eu gostaria de ler um texto aqui em Mateus 14, falando sobre Jesus, aquele que estava andando sobre o mar. Então diz assim, Mateus 14, a partir do versículo 22 ao 33, diz a palavra: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar. Pai, nós pedimos o nome de Jesus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que o teu Espírito esteja iluminando a nossa mente, para sermos edificados, ó Deus, com a tua palavra. Nós sempre precisamos desse alimento espiritual e sempre também podemos contar com o Senhor. Dá-nos entendimento, dá-nos graça, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar, ou de estimular, a seguirmos na direção certa. Então esse texto nos ajuda a entender isso, que nós temos a nossa história e podemos seguir e devemos seguir na direção certa. Qual é a direção certa? A direção certa é a direção de Deus. A direção que Deus tem para nós. O profeta Jeremias 29:11 diz assim, Deus dizendo, através do profeta: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. O texto que nós fizemos a leitura, o versículo 23 diz assim: compeliu, estimulou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Então vejam bem, o outro lado, eles não sabiam que havia no outro lado. Jesus sabia. Eles foram em ventos calmos, tranquilos, remando, se afastando de Jesus, mas lá na frente alguma coisa estava esperando. Mas eles estavam, sim, nas mãos de Deus. Assim é a nossa vida, assim é a nossa jornada. Por exemplo, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos a história de Noé. Noé não imaginava ser usado por Deus para construir uma grande arca e praticamente mudar a história da sua época. Ao estudarmos a vida dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e acrescentando também José, nós vemos que, por exemplo, Abraão foi chamado, ele não sabia para onde ir.
mas Deus estava dirigindo. Haviam problemas, enfrentou problemas, dificuldades, lutas e mais lutas, provações. Seus filhos, a mesma coisa. Ao vermos a vida de José, ele não imaginava como ia desenrolar a sua história, ele não sabia que ia ser vendido, mas Deus usou todas as injustiças sofridas, transformadas para o bem. Moisés, nos seus 120 anos, 40 anos no Egito, ele não imaginava passar tanto tempo no deserto, mas ele foi para o deserto, 40 anos no deserto, volta para o Egito e conduz durante 40 anos seu povo. Os propósitos do Senhor. Há uma família na Bíblia, a família de Elimeleque. Elimeleque e Noemi moravam em Belém, mas uma grande fome assola Belém. E eles resolvem partir para Moabe, um lugar estrangeiro. Lá partem Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, os seus filhos. Mas de repente Elimeleque morre. Os filhos se casam com Ruth e Orfa. Mas Malom e Quilion também morrem. Lá estão 3 viúvas. E o mundo antigo era muito cruel com as viúvas. Noemi, Ruth e Orfa, com certeza estavam chorando, até que chegou um momento, Noemi disse a elas: olha, voltem para a casa de suas mães. Volte para a casa dos pais, porque eu não tenho filhos, eu não posso sustentar vocês. Orfa volta, mas Ruth disse: eu não vou voltar. Para onde fores, irei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E elas foram muito abençoadas por Deus. Uma trajetória difícil, lutas e mais lutas, mas foram usadas e foram abençoadas por Deus. Certa ocasião, o apóstolo Paulo, na sua trajetória, na vontade de Deus para a sua vida, ele foi impedido de ir para a Ásia. Ele tinha um desejo de pregar o evangelho ali na Ásia, mas Deus o impediu e ele foi para a Europa. Mais na frente, Deus o dirigiu até a Ásia. E ele diz o seguinte, quando ele escreve aos Coríntios, no primeiro capítulo 1, 8 e 9, ele diz o seguinte: olha, eu não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque ela foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E nós já tivemos, naquele momento, a sentença de morte. Sabe para quê? Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A vontade de Deus, a direção de Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Mas uma outra lição que nós vemos aqui é a questão dos ventos contrários. No versículo 24 diz assim: entretanto o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Duas verdades. Primeiro, é impossível em nossa jornada ficarmos livres dos ventos contrários. Segundo, ventos contrários geram em nós maturidade, ou não. O reverendo Elben César, ele faz uma reflexão acerca da pressão, muito interessante. Ele diz assim, olha, a pressão, ela machuca, mas é uma bênção. Em alguns casos, é o único método que leva o paciente a se corrigir. Daí a confissão do salmista: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ele mesmo reconhece: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Em outros casos, a pressão ela não corrige, mas obriga a pessoa a fazer a vontade de Deus. É o caso de Faraó. Deus antecipou a Moisés: eu sei que o rei do Egito não vos deixará sair, se não for obrigado por mão forte. As pressões de Deus que corrigem são cronometradas. Dura o tempo necessário, nem mais e nem menos. Aparecem, incomodam, admoestam e desaparecem. Não vem para ficar. Vem para acordar, para abrir os olhos, para provocar reação, para mudar.
Pode ser a perda da alegria, a perda de bens materiais, a perda da saúde, a perda de um ente querido, pode ser o vexame, a perseguição, o tédio, a dor. Elas têm valor terapêutico. E os discípulos estavam caminhando para a pressão, para os ventos contrários. Como diz o texto, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas há uma outra lição preciosa que nós aprendemos aqui, que é a presença de Jesus vindo até nós. No versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. No mundo antigo, a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília ia das 18 até as 21 horas. A segunda vigília das 21 às 24 horas, isto é, à meia-noite. A terceira vigília das 0 hora da meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília das 3 da manhã até as 6 horas da manhã. Quase amanhecendo. E aqui diz o texto, na quarta vigília, isto era pelas 3, 4 ou 5 horas da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas. A essência do Evangelho é Deus vindo ao nosso encontro. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer se revelar a nós. Porque não podemos fazer absolutamente nada sem Ele. Há um texto muito significativo na história de Moisés, ali no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 12, diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Vejam bem que coisa interessante. Um povo rebelde, um povo que estava se distanciando de Deus, mas Moisés faz essa oração, eu quero, se eu achei graça aos teus olhos, eu quero que considere esta nação como o teu povo. Aí Deus respondeu, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença, promessa do Senhor, irá contigo e eu te darei descanso. O verdadeiro descanso não vem das férias, de uma boa cama, mas vem sim do Senhor. Te darei a minha presença e o descanso virá sobre a sua vida. Aliás, o próprio Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a presença de Jesus que realmente gera descanso. Para seguir na direção certa, eu preciso saber que Deus tem um propósito para a minha vida. Ventos contrários sempre vão existir. Creia nisso. Mas eu sempre vou poder contar com a presença de Deus. Essa certeza, ou essas certezas precisam estar no meu coração. Eu encerro falando daquele rito da passagem dos índios Cherokee, que talvez você já conhece. O pai leva o filho para a floresta durante o final da tarde, venda ali os olhos e deixa-o sozinho. O filho se senta sozinho no topo de uma montanha toda a noite e não pode remover a venda até os raios do sol brilharem no dia seguinte. Ele não pode gritar por socorro. Se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. Então ele precisa fazer isso. Ele não pode contar a experiência aos outros meninos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo.
enfrentando o medo do desconhecido, os ventos contrários. E com certeza esse menino está amedrontado. Ele ouve toda espécie de barulhos, uivos selvagens, animais aproximando. Perigo está ao seu redor. Talvez alguns humanos possam feri-lo, os insetos, cobras podem picá-lo. Ele pode estar com frio, com fome, com sede. Se chover, ele continua lá. O vento sopra, a grama e a terra sacode os tocos, mas ele se senta corajosamente, sem remover a venda. E segundo Cherokee, esse é o único modo desse menino se tornar um homem. Finalmente, após a noite terrível, o sol aparece e a venda é removida. Então, ele descobre seu pai sentado na montanha perto dele. Ele estava a noite inteira protegendo seu filho do perigo. Assim, Deus faz conosco em todas as circunstâncias, principalmente nos ventos contrários. Ele está presente. Foi essa convicção de Jacó na sua trajetória dura e difícil. Na verdade, ele dormiu, depois ele acordou e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra possa estar achando guarida no seu coração. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos continuar analisando esse texto sobre esse tema: caminhe na direção certa. Deus o abençoe e até lá, se Deus assim permitir. Vamos orar. Pai, nós te adoramos e nós te louvamos. Porque o Senhor sempre tem o melhor para a nossa vida. São os ventos contrários, os problemas, as lutas pessoais, de cunho familiar, as tribulações, as provações, que têm assolado vidas e famílias. Mas, ó Deus, como os discípulos, nós podemos contar com a presença do Senhor. O Senhor não nos joga no mar revolto, mas se formos, o Senhor vai estar conosco. Dá-nos essa convicção, dá-nos essa certeza, e que possamos sempre caminhar com o nosso coração sossegado, sabendo que o Senhor é Deus. Abençoe, ó Deus, cada família, cada pessoa que está ouvindo, e que tenhamos uma semana abençoada. Proteja-nos, ó Deus, do perigo, da dor, para que possamos continuar vivendo com ânimo, alegria, para o teu louvor. É a oração que fazemos agora, no nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando a sua vida e uma semana muito abençoada, com a graça, a presença e o poder de Deus na sua vida e na vida da sua família. Amém.